Graça e paz, igreja, tudo bem com você que está em casa, com você que pode estar no trabalho, né? Nessa noite nós estamos aqui, após esse louvor abençoado, estamos aqui para ministrar uma palavra também abençoada para a sua vida, e que Deus possa, a partir deste momento, abrir o teu coração para o novo dele, para você, para a sua família, para os seus familiares, seus amigos, e que nós possamos nessa noite nos alegrar por tudo que Deus fez até o momento em nossas vidas e por ainda o que há de vir nas nossas vidas, amém? Antes de eu começar a palavra, eu também gostaria de agradecer, pela oportunidade de poder estar ministrando e trazendo essa palavra para vocês. Também agradecendo ao pastor Marco, à pastora Jane, São 13 anos de relacionamento que nós já temos com o Ministério Pão da Vida. Passamos por um período de 3 anos lá em São Paulo. Fomos morar lá por um período, vivemos uma escola, seja no lado espiritual, no lado familiar, profissional, e nós estamos retornando agora para Curitiba, fomos apresentados na semana passada, e estamos extremamente alegres de estar retornando para essa casa, que é a nossa família, a bênção em nossa vida, onde nos acolheu há muitos e muitos anos, e já estamos aí para completar quase 14 anos de relacionamento. Então, somos muito alegres com isso. E que nessa noite, tudo que nós vamos falar aqui, essa palavra venha como um rema na sua vida. Eu acho que o ponto mais importante da ministração da palavra é quando nós entendemos que através de uma ministração, Deus fala conosco. Se você crê assim, na sua casa, diga amém, glória a Deus, porque assim será. Para você que está com a palavra de Deus, abra comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 4 e versículo 31, Êxodo, capítulo 4 e versículo 31, onde diz o seguinte: e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidiu vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvaram-se em adoração ao Senhor. Amém? Hoje nós queremos ministrar algo que já vem, de algum modo, queimando muito forte no meu coração. E o tema desta palavra chama-se até quando? E quando você para pensar até quando, nós pensamos o seguinte: quantas coisas na nossa vida que nós paramos para dizer assim, até quando isso vai permanecer? Até quando essa luta vai permanecer? Senhor, até quando eu vou permanecer com essa situação? Quantas vezes você tem dito para você mesmo, ou até mesmo para um amigo, para um parente, ou até mesmo para um colega de trabalho, ou nas suas orações você tem dito assim, eu não aguento mais, ou tem dito assim, até quando? Estou vivendo há anos nessa situação, mas eu não quero mais viver nessa situação. O ponto mais interessante de tudo isso que nós vamos conversar nessa noite, que muitas das vezes, que o até quando que você diz, também não é o até quando na sua visão, mas também existe o até quando de Deus para conosco. Você já parou para pensar quantas vezes que Deus olhou para você e disse assim, até quando você vai permanecer assim? Até quando você vai continuar tendo essa visão? Até quando as coisas serão desse jeito? E nós queremos fazer com que nessa noite, essa palavra do até quando, seja para você com as situações da sua vida, mas também para Deus com você, venham cair por terra. E que você possa entender que algo novo nessa noite nasce na sua vida a partir deste momento. Para nós entendermos um pouco melhor de tudo isso que nós estamos falando, nós queremos conversar um pouquinho de situações onde nós encontramos a situação até quando na palavra de Deus. A primeira coisa que nós queremos colocar aqui de até quando são as situações de escravidão. Até quando viverei na escravidão? Se nós pararmos para pensar num texto bíblico que demonstra esta realidade, nós vamos ali para o livro inteiro do livro de Êxodo, onde nós lemos apenas um versículo, onde conta a história do povo hebreu que estava vivendo um período de escravidão, um povo que estava limitado e que estava sendo controlado por um poder que naquele período era um dos maiores poderes políticos e econômicos e de ensino e de conhecimento
daquele momento e daquele período. Quando você para pensar nisso, quantas coisas que nós vimos no nosso dia a dia, onde nós nos encontramos limitados por situações que nos fazem nos sentir escravos daquele problema ou escravos daquela situação. Naquele período, o povo hebreu, por não ter opção, se sentia limitado e se colocava numa situação de escravidão para sobreviver ao poder do povo, ou melhor dizendo, do faraó. E o ponto mais importante, queridos, entenda isso. Eu tenho a plena certeza que anos e anos se passaram. De José até Moisés foram muitos anos. Quantas gerações que se colocaram na dispensação ou na situação da escravidão? Quantas vezes que situações que você está na sua vida, que não vem de você, isso vem de gerações, do seu tataravô, do seu bisavô, do seu avô, dos seus pais, e aquilo se arrasta, e você fala assim, nossa, essa situação que eu carrego para a minha vida, ela é algo que vem de anos, até quando isso vai permanecer comigo? Hoje, essa noite, é a noite que esse até quando vai acabar para você. Escravidão espiritual, acabou. Escravidão com problemas financeiros, acabou. Escravidão com problemas de relacionamento familiar com a sua esposa, com o seu esposo, que são heranças malignas que vêm de históricos familiares, acabou. Se existem coisas na sua vida que estão fazendo com que você seja escravo em qualquer área da sua vida, essa é a noite que você tem a oportunidade de dizer assim, basta, acabou. Olha como o negócio é interessante. O povo hebreu daquela época estava acostumado à situação. Quando Moisés chegou no Egito, sendo levantado por Deus para que ele se apresentasse diante do faraó, vários sinais foram dados, vários sinais. O último sinal que o povo hebreu reconheceu o poder de Deus foi quando o anjo da morte foi liberado por Deus para poder varrer a terra do Egito. Naquele momento, o povo reconheceu, assim como eu li aqui no versículo 31 do capítulo 4, e eles creram, quando o povo soube que o Senhor decidiu vir ao seu auxílio, tendo em vista a sua opressão, ou seja, a sua escravidão, o seu sofrimento, curvaram-se em adoração. Aqui está o segredo. Muitas das vezes nós não conseguimos quebrar situações das nossas vidas, porque nós não conseguimos reconhecer quem é Deus em nossas vidas. Não conseguimos nos curvar e entender que Deus é muito mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Aí vem a pergunta para você, isso também é para mim. Qual é o momento que ao invés de você focar no seu problema, você tem se curvado e adorado ao Senhor pelo que Ele é na sua vida, pelo que Ele tem sido e pelo que Ele será na sua vida? Reflita um pouco sobre isso que eu estou falando. Chega do até quando a escravidão. Vamos parar hoje com isso. O segundo ponto que nós gostaríamos de falar é o até quando do milagre. Talvez você esteja vivendo uma história de situações de saúde, de situações que você quer romper na sua vida, que você entende que somente um milagre divino pode mudar a situação da sua vida. Eu conheci pessoas na história da minha vida que muitas das vezes elas falavam assim, Emerson, eu não aguento mais essa situação, ou é uma situação financeira que não rompe, ou é uma situação de uma doença, problemas de saúde, e sempre as pessoas falam, até quando? Quando é que Deus vai mudar essa situação da minha vida? Olha, para você ter a visão e o entendimento de tudo isso que eu estou falando para você, eu quero falar de 3 histórias bíblicas que mostram até quando o milagre aconteceu, até quando o problema que você tinha permaneceu, mas o milagre de Deus veio sobre a vida dessas pessoas. A primeira pessoa que eu quero dar como exemplo para você é a vida de Ana, quando ela clamou ao Senhor lá no livro de 1 Samuel, do versículo 1 ao versículo 28. Ana era uma mulher que estava sendo extremamente envergonhada, estava extremamente decepcionada pela oportunidade que ela não tinha de dar um filho ao seu esposo. Aquilo era um sonho para ela, mas não é somente o sonho dela ter um filho, mas dela poder honrar o seu marido, mas também ter a promessa de que se aquele filho Deus o concedesse, ela entregaria para um sacerdote e ele seria um homem de Deus. Teve um dia que Ana, ela orou de uma maneira tão intensa,
onde ela não focou no problema, mas ela focou em adorar ao Senhor em oração, ao ponto que o sacerdote que estava vendo ela, pensou que ela estivesse bêbada. Às vezes, aos olhos do homem, você pode estar sendo uma pessoa louca, aos olhos do homem, você pode estar bêbado, aos olhos do homem, você pode estar vivendo uma loucura, mas aos olhos de Deus, você está rompendo a barreira espiritual, para que o milagre aconteça na sua vida. E foi o que aconteceu na vida de Ana. Entenda isso, querido. Outra situação que nós podemos citar, biblicamente, de pessoas que viveram milagres, por uma situação maravilhosa. A mulher do fluxo de sangue. Onde você vai encontrar isso? Em Marcos 5, do capítulo 24 ao 34. Uma mulher que durante 12 anos sofria de uma hemorragia, e ela sabia que naquele dia, o homem de Deus estaria passando próximo à casa dela. Se arrastando ao chão, ela tocou as vestes de Jesus. E muitas pessoas naquele dia estavam tentando tocar Jesus. E Jesus questionou: quem me tocou? Os discípulos, vendo aquela situação, dizem: mas mestre, muitos o tocam, mas alguém me tocou diferente. Aqui, irmãos, vem mais uma reflexão. Muitos oram, muitos clamam, mas são poucos que tocam o coração do Senhor de uma maneira diferente. Hoje eu quero te desafiar para você dar um basta até quando de um milagre na sua vida é você tocando ao Senhor de uma maneira diferente. Posso dar mais um exemplo para você de uma pessoa que entendeu que o até quando chegou na vida dele? Vamos falar do cego de Jericó. Está no livro de Lucas, capítulo 18, do versículo 35 até o versículo 43. Aquele homem, ele sabia que tinha um homem realizando cura. Por ele não enxergar o que aconteceu ao lado dele, você sabe a única maneira que ele tinha de clamar? É dizendo: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não é o fato dele gritar, mas é como o coração dele se apresentou para aquela situação ao qual ele estava vivendo. Como o teu coração, meu irmão, tem se colocado diante das dificuldades que você tem vivido. Você tem apresentado ao mundo os teus problemas, ou você tem apresentado ao mundo o Deus que você segue, para que os problemas não se aproximem de você? Você sabe o que eu aprendo com essas 3 histórias? Que através da iniciativa, eu tenho a capacidade de quebrar até quando do milagre. É quando eu tenho a iniciativa de dobrar o meu joelho e viver um momento de adoração a Deus, clamando por aquele milagre. É quando eu entendo que muitas das vezes eu tenho que tocar o coração de Deus de uma maneira diferente, o meu milagre chega. Ou até mesmo quando eu tenho que clamar: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Que você possa entender aí na sua casa, assistindo a essa palavra desta noite, que talvez a maneira que você deve tocar, chamar o teu milagre para a sua vida, é você fazendo com que, chamando a atenção de Jesus para você. Mas Emerson, eu sou uma pessoa que oro, mas como você tem orado? Como você tem se colocado? Como você tem se prostrado? Eis aí a pergunta. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Parece simples a gente dizer dessa forma, mas se a gente for ver a profundidade disso, são poucos que vivem isso. E eu falo isso, meus queridos, com muito temor, porque se você for ver biblicamente, Jesus não curou todos, Jesus curou aqueles que estavam prontos para receber o milagre. Aqueles que estavam prontos para receber o milagre, e tudo isso através de uma iniciativa ou em cima do primeiro passo. Queremos falar também de um até quando que muitas pessoas vivem, que é o até quando para o comodismo. Quantas vezes você tem ouvido falar assim: até quando você vai ficar nessa situação e você vai entender que você tem que viver o seu ministério? Até quando você vai viver essa situação e entender que você tem que romper essa situação na sua vida? Até quando? Comodismo. Eu tenho um exemplo muito claro para você na Bíblia, de alguém que por uma situação de medo, estava no comodismo. Isso está no livro de 1 Reis 19, do versículo 9 até o versículo 13. Aqui está a história de Elias, quando Deus, no versículo 9, e Elias estava escondido numa caverna, Deus fala com Elias e diz o seguinte:
Ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: o que fazes aí, Elias? Talvez em suas orações, nas suas reflexões, ou até mesmo aquela voz que fala lá no interior do seu coração, da sua mente, e diz assim: até quando você vai continuar desse jeito? Pedrinho, Maria, Joana, até quando? Olha que negócio interessante. Quando Deus fala com Elias, você sabe o que Elias fez? Se você ler esses versículos do 9 até o 13, o versículo 10, Elias se justifica. Ele fala o porquê que ele está escondido. Ele fala que ele está com medo, porque ele sabe que todos os profetas que foram levantados estavam sendo mortos, e ele tinha medo de que isso acontecesse. Então Deus mostra sinais para Elias. Quais são esses sinais, Emerson? Ele fez com que ventos fortes soassem para fora da caverna, e ele pede para que Elias veja esses ventos, mas o Senhor disse: eu não estava no vento. Da mesmo modo, Deus fala que entre as montanhas ele faz passar fogo, mas ele não estava no fogo. O que Deus estava querendo mostrar para Elias? Que no impossível Deus pode fazer proezas. E novamente, no finalzinho desse texto, Deus pergunta a Elias: Elias, o que você está fazendo aí? E Elias se justifica. Aí nesse momento, Deus pega firme com Elias, e ele dá uma ordem, e por uma questão de obediência, Elias se levanta e sai da caverna. O que eu quero trazer para você: até quando você vai parar de dar justificativas para viver o que Deus tem para a sua vida? Até quando você vai ficar dando desculpas para você arrumar algo na sua vida que você não arrumou? Você sabe, irmãos, eu conheço histórias de muitas pessoas que às vezes elas vivem coisas em suas vidas que elas sabem que é errado o que ela vive. Você já viu essas histórias? Que às vezes você aconselha um amigo, uma pessoa da sua família, você fala assim: meu querido, não faz isso, meu querido, não viva isso. Mas sabe, às vezes a pessoa fala bem assim: não, mas puxa vida, mas sempre foi assim, olha, eu não sei, eu sei que eu não podia estar vivendo desta maneira, mas mas deixa assim mesmo. Comodismo. Vamos romper isso. Vamos romper isso. Vamos fazer com que o que gera o comodismo, o medo, a incapacidade, a questão do jugo próprio. Quando eu falo jugo próprio, é você criar justificativas para você não exercer o seu papel diante daquilo que Deus tem te levantado. Quando eu falo do que Deus tem te levantado, não é necessariamente do teu ministério na igreja, mas de tudo aquilo. Será que você vai continuar vivendo, como nós falamos no primeiro tópico, uma vida de escravidão, porque você está acomodado com aquilo que você vive, histórias que você tem acumulado de gerações e gerações? Você está acomodado, meu irmão. Faça como o cego de Jericó, clame por ele, chame Jesus, tenha piedade de mim, faça as escamas caírem da minha visão nessa noite, para que eu possa sair do comodismo e possa viver o novo do Senhor para a minha vida. Eu estava cantando essa semana aquela música: eu quero viver algo novo. Que você possa falar para o Senhor: Senhor, eu quero viver algo novo na minha vida, eu quero sair dessa situação de dizer até quando, ou até mesmo as pessoas falarem assim: até quando você não vai sair dessa situação? Saia do comodismo. Saia do comodismo. Não sou eu que estou falando isso para você. Às vezes é o Espírito Santo que te diz isso todo santo dia, e às vezes tem que levantar pessoas para trazer uma palavra como essa nessa noite, para dizer para você assim: até quando? Saia da escravidão, até quando? Saia e viva o teu milagre, até quando? Saia dessa situação de comodismo e rompa na sua vida. Remalabashai. É muito sério o que nós estamos falando aqui, queridos. Nós vivemos um momento em nossas vidas que coisas enormes no mundo estão acontecendo: destruição, rompimento, doenças, pessoas que estão morrendo, e as pessoas só reclamam. Mas até quando nós vamos reclamar? E qual é o momento que nós vamos começar a agir, levar a palavra, levar vida para as pessoas, esperança? Até quando? Até quando? E aí eu queria falar o último: até quando?
vai permanecer a luta. Sabe aquele irmão que quando você chega para conversar com ele, e aí irmão, como é que estão as coisas? Ele fala para você, ih rapaz, estamos na luta. É luta aqui, luta ali, luta lá. O cara só vive na luta e o cara acha que isso é espiritual. A palavra de Deus realmente diz que nós teríamos aflições, mas a palavra de Deus diz que as aflições não nos abateria. Você entende isso? A palavra de Deus diz que em tudo nós seremos mais do que vencedores. E onde nós podemos ter exemplo como isso, meu querido? Eu dou exemplo bíblico. Se você quer, leia o livro de Jó por completo e você vai entender o que é você permanecer numa luta, entrar numa situação de provação constante, ao ponto de você perder tudo na sua vida, mas você não perder a sua essência, a sua esperança de que tudo aquilo que você está fazendo, Deus está te sustentando. Mesmo quando que você, com os teus olhos carnais, você não vê como você vencer aquela situação. Você sabe, eu não sei se você já viveu isso, ou você viu isso, quantas pessoas que a gente vê que tem altos e baixos em suas vidas. A hora que ela está decolando, vem alguém, passa rasteira, e esse alguém, sei lá quem for, a pessoa cai. Você pergunta para ela como ela está, ela só reclama da vida, só murmura. Você não consegue tirar dessa pessoa uma palavra de esperança, uma palavra de fé, e essa pessoa, muitas das vezes, está na igreja, levantando as suas mãos, orando, clamando. Irmãos, eu não estou aqui para criticar, estou aqui para abrir os seus olhos, para te dizer que talvez o modo como você está fazendo está errado. O problema não é o que, mas sim o como. E a culpa não é de Deus, porque quem está vivendo o até quando na sua vida é você. E Deus tem dado sinais, assim como fez com o povo lá no Egito, deu sinais, e eles só creram quando Moisés trouxe o último sinal. E aí eles reconheceram. Você sabe qual outro povo que fez isso? Que reconheceu quando Deus estava com eles? Foi quando Elias estava fazendo a provação com todos os profetas de Baal, que ele reuniu todas as tribos e fez com que as tribos ajudassem ele a preparar ali a provação junto com os profetas. Quando Deus lambeu aquele poço de água, o povo reconheceu que Elias era um homem de Deus. Será que é necessário você reconhecer que Deus está na sua vida apenas quando um homem de Deus é levantado para direcionar uma palavra para você? Vamos entender que Deus pode falar com você a qualquer momento, porque você é um vaso do Espírito Santo, e o Espírito Santo fala com você a todo momento, e nós precisamos fazer com que as escamas caiam dos nossos olhos, para enxergar aquilo que Deus tem para nós, para ouvir aquilo que Deus tem para nós, e praticar e viver aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Muitas das vezes, eu costumo dizer o seguinte: Deus me dá palavras para fazer você refletir, para fazer você crescer, para fazer com que você entenda. Se você ler a palavra do Novo Testamento, todas as vezes que Jesus estava ensinando, as palavras dele eram sermões, mas eram sermões não somente para exortar, eram sermões para edificar, e eu quero edificar a sua vida. Às vezes uma palavra como essa, talvez aí na sua casa você pode entender de uma forma pesada, mas é uma palavra que talvez é porque nós estamos cegos, e precisamos quebrar situações em nossas vidas, para viver um novo de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, você sabe até quando você vai permanecer na luta? Isso Jó demonstra, lá no livro dele, no capítulo 45 e versículo 5, quando Jó entende que ele não conhece mais a Deus de ouvir, mas conhece a Ele por andar com Ele. Aí está a chave, meu irmão. Quando você para de conhecer a Deus por viver de informação, você que conhece a Deus apenas pelas palavras que são ministradas na igreja, você que conhece a Deus apenas porque você ouve um louvor, você que conhece a Deus apenas porque você ouve alguém falar de Deus, você vai viver até quando?
Agora, no momento que você busca esse Deus com todo o seu coração, Ele vai se apresentar com você e não vai existir obstáculo que possa impedir de que você viva o melhor de Deus nessa terra. Porque o que nós vivemos nessa terra, meu querido, é passageiro, porque a eternidade nos espera e nós temos que estar preparados para viver essa eternidade da melhor maneira possível. Mas aqui nessa terra, o nosso objetivo é levarmos a palavra de Deus para quem está perdido, desolado, cansado, para que ele tenha a esperança de ter a vitória, assim como eu e você que um dia talvez estivéssemos vivendo isso, mas hoje nós temos a oportunidade de dizer que nós somos mais do que vencedores. Que essa palavra que nós ministramos aqui para você, ela tenha sido uma palavra que tenha trazido edificação, crescimento, e que você possa dizer assim comigo: não existe até quanto mais para mim, porque a partir deste momento eu estou vivendo um novo de Deus para a minha vida. Não existe mais escravidão, não existe mais limitação para eu viver um milagre de Deus na minha vida, não existe mais a limitação de lutas que atrapalhem de eu viver o que eu tenho que viver de vitórias e vitórias em Cristo Jesus. E não existe mais comodismo. Vamos viver a novidade de Deus, assim como Paulo diz que nós precisamos viver em novidade de vida. Quando ele diz novidade de vida, são situações que nos faz testemunho do amor de Deus nessa terra. Que Deus te abençoe, fique com Deus, e nós queremos ver você crescer e daqui a pouco dar testemunho de que essa palavra foi bênção na sua vida, na sua casa e na sua família. Fiquem todos com Deus. Um abraço.